Olá, pessoal. Sou o professor Jackson Andrade e com muita alegria inicio hoje o curso Teoria da Redação. Serão 10 aulas com foco na estrutura textual para a redação do vestibular e Enem e para a redação do concurso público, independentemente das bancas. Este curso é uma parceria entre o projeto Educação Livre e a Gramática em Quadrinhos. E também trago como apoio aqui a comunidade Rio Sul Valley, que atua principalmente na região sul-fluminense do Rio de Janeiro e que vai nos ajudar também na parte da divulgação. E quem sabe um dia seja uma força muito importante para o Educação Livre também. Este projeto Educação Livre é uma das iniciativas da CNI, Confederação Nacional das Indústrias, e eu também já deixo aqui a minha gratidão à marca SESI, que sempre esteve presente na minha vida, não só SESI quanto Senai também, desde a minha formação de eletricista na adolescência, e hoje o SESI está presente também no universo dos quadrinhos, pois recentemente trouxe para nós as primeiras histórias em quadrinhos do mundo numa edição traduzida para a língua portuguesa. Eu tenho aqui, então, a marca da editora SESI, tá? As obras são de Rudolf Topfel. Eu tenho também aqui os originais, tá? Esses são os primeiros do mundo, aproximadamente da década de 1830. Então, SESI marcando a sua presença no universo dos quadrinhos. E eu atuo como professor de língua portuguesa atualmente em 2020 na unidade Firjan SESI Resende, e onde atuei o ano passado como professor de redação no pré-vestibular. Então, registro aí a minha gratidão e prazer de estar em parceria constante com o SESI, que, aliás, já deixo registrado aqui, todos os... eu cedo todos os direitos autorais da gramática em quadrinhos para qualquer uso da marca SESI, independente do estado, que queira aplicar nos seus projetos didáticos. Então, fica aí fica à vontade, SESI, se quiser aplicar aí a gramática em quadrinhos em qualquer material didático, está completamente liberado por mim. Então, vamos ao foco da nossa aula de hoje. Hoje eu vou começar trabalhando com vocês, acompanhem comigo na tela aí, a teoria da redação, que seria o termo, o grande central do curso como um todo, mas fragmentado. O fragmento de hoje vai ser a estrutura da redação. Então, eu trago aqui uma fala muito pertinente do Joaquim Matoso Câmara Júnior, que está em seu manual de expressão oral escrita, que é a seguinte: nenhum professor e nenhuma gramática conseguirão fazer escrever esteticamente bem uma pessoa que ainda não sabe pensar em termos de língua escrita. O que significa isso? Que muitas vezes o adolescente, o jovem, vai para o vestibular, vai para o Enem, sem o menor conhecimento da estrutura textual, para além só de colocar palavras no papel. Ele não entende que ele não está escrevendo para si, mas para uma banca. Não entende que cada banca tem o seu rigor. Não entende que a estética vai muito além da questão da letra, que a estética também é a forma de produção de texto que faz com que nós consigamos encantar a banca a fim de atingirmos o nosso objetivo, que é o de ser aprovado num concurso, por exemplo, ou no vestibular dos nossos sonhos. E para entendermos isso, precisamos antes entender que a comunicação é contextualizada. A própria gramática jamais dará conta quando ela não fizer parte de um determinado contexto. Acompanhe comigo aqui, ó, a frase:
Sou professora de inglês. O termo de inglês é adjunto adnominal ou complemento nominal? Uma questão que poderia aparecer em qualquer prova de Enem, de vestibular ou concurso. E alguns vão saber responder com segurança, outros não. Se você quiser dar uma pausa agora no vídeo, procurar na sua gramática alguma explicação, tudo bem. Mas o que eu quero é que vocês foquem no que virá depois. Ó, aqui agora. Livraria. Observem o primeiro quadrinho. Desconto para professores. Professora? Sim, sou professora de inglês. Observe o segundo quadrinho. Colégio. Vaga para professores. O atendente ele faz a mesma pergunta que na situação anterior. Professora? Sim, sou professora de inglês. Percebam? Mesma pergunta, mesma resposta. Nós já podemos, no momento imediato, inferir que houve reação diferente do entrevistador. O seu rosto está com um semblante diferente nas situações. Prosseguindo aqui, observe que no primeiro quadro ele vai dizer, eu perguntei a matéria que leciona, ou seja, é grosso com ela, um pouco estúpido até. E na segunda, lamento, não temos mais vagas para inglês. No segundo quadro, ele já dá a resposta para ela. Então, o que a gente percebe disso? Que na primeira situação, ele só queria saber se ela era professora. Na segunda, esse de inglês já faz todo um sentido para se estabelecer uma comunicação precisa. Então, neste caso, nós temos no segundo quadrinho um complemento nominal, que é o que a gramática aceita. Eu levei essa questão para debater até na Academia Brasileira de Letras, uma vez com o professor Ivanildo Bechara, fiz a pergunta para ele e já logo respondi, não, a gramática do senhor vai dizer que é complemento nominal, como qualquer gramática. Porque a gramática não dá conta do contexto. Muitas vezes fica o fragmento como um exemplo e a gente não tem uma situação que imite a realidade, que é o caso da livraria. É óbvio que nessa situação a informação da matéria não serve para nada. E isso, gente, esse entendimento pode ajudá-los a interpretar questões das mais difíceis bancas. Há questões da Sebrasp, conhecida como CESP, que fica fácil o entendimento, tá? Quando nós temos esse conhecimento e vemos nas questões alguma questão que envolve o complemento nominal. Então, fica fácil. Opa, eu preciso, é fundamental. Preciso para estabelecer a comunicação precisa, não haver falha nem ambiguidade, é um complemento. Opa, está só enfeitando ali, é só um acessório, está um pouco demais, está sobrando, é um adjunto. Então, isso para vocês perceberem que quem manda na gramática é o contexto. Agora, uma outra situação. Percebam a frase, não tem jeito. O fragmento acima é uma frase? É um texto? É óbvio que, dependendo do contexto, vai ser uma frase. O rapaz teve problema de saúde por conta da bebida alcoólica, voltou a beber. Ele não tem jeito. Não tem jeito. Promete e não cumpre. Não tem jeito. Então, esse não tem jeito, ele sim, essa frase, quer dizer, é texto, tá? É frase conforme o seu contexto, enfim, não é um fragmento solto. Mas observe agora, colocando um R entre o T e o E, não tem jeito. Agora, houve uma quebra de gramaticalidade. Já não é mais uma frase gramatical, mas pode ser uma frase de situação contextual? Será que pode? Então, fica muito difícil para a gente entender isso. Agora, quando ela está contextualizada, a gente não só observa a estratégia de uso, aqui no caso do Jornal Meia Hora, ela não tem jeito, para criticar o constante problema que
o cidadão do Rio sofre com os trens, mas também uma criatividade assim rica, uma riqueza. Essa capa de jornal é um presente para os estudos linguísticos. Há uma criatividade, é um jogo de situação, de palavra, enfim. Então foi muito assim sagaz, uma sacada fantástica do jornal trazer isso para a gente. Entendendo isso, que a gramática ela faz parte, ela precisa fazer parte de um contexto, nós temos que evoluir o nosso pensamento como um texto, sabendo que se trata de um mediador na situação comunicativa. Então, se eu tenho, por exemplo, que fazer uma carta, a carta é um tipo textual, mas ela tem ali as suas características básicas, o remetente, a data, o texto, a finalização. Mas se for uma carta para o Papai Noel, igual uma criança faz, querido Papai Noel, eu me comportei, ela se torna um gênero discursivo, ela faz parte daquela situação comunicativa. Mas se é uma carta para eu poder conquistar meu emprego, uma carta de apresentação, eu vou ter que ter uma outra postura. Então, nós temos os tipos textuais e nós temos os gêneros, que são vários. Então, a redação, como estrutura, muitas vezes é considerada como dissertação argumentativa unindo duas tipologias, mas ela é um gênero discursivo a partir do momento que eu sei que haverá uma resposta. Se a minha redação é para o Enem, aquele professor, se errar a correção, ele será demitido ou não será contratado mais. Se ele não for bom, ele não volta. Então, não é só eu tentando conquistar a vaga, é ele também tentando provar que sabe corrigir. Já algumas bancas que têm a sua equipe de professores já vai por um caminho diferente, aquele professor que não vai perder o emprego se de repente ele errar, mas há bancas, por exemplo, que há um debate entre os textos, até pouco tempo, não sei se hoje está sendo assim, a FUVEST, por exemplo, para o ingresso na USP, os professores se reuniam, tinham a opção de, eu não estou entendendo isso, o que vocês acham? Aquela conversa entre os corretores, que torna um processo, inclusive, um pouco mais justo, porque você tem vários olhares técnicos, considerando que são anônimos para os corretores. Então, cada banca se comporta de um jeito e isso torna a redação um gênero discursivo. Bom, partindo daí, eu preciso saber que eu não escrevo para mim. Eu escrevo para alguém. Não é um diário que eu vou me desabafar, fazer uma catarse, é uma redação que eu preciso saber para quem é que eu escrevo. Por exemplo, qual é o perfil da banca? Quando a gente vai estudar para concurso, além da questão da redação, não importa se é a parte de matemática, de leis, cada banca se comporta de um jeito. Bom, há bancas que olham a redação como uma identidade, digamos assim, como o próprio Enem, que é a constituição do ser no seu próprio texto escrito, porque nós nos constituímos como pessoa no papel. Nós temos a nossa identidade, se comprarmos uma casa, teremos a escritura, se alugarmos, teremos o contrato de aluguel, certidão de casamento, certidão de nascimento, tudo papel. Morreu, você vai ter uma certidão de óbito. Então, nós nos constituímos como ser no papel. E a redação ela tem esse caráter, para algumas bancas, também de identidade. Um ser que vive numa determinada situação e se consolida como um cidadão que se posiciona, que tem as suas teses, que tem as suas ideias para solucionar problemas. É mais ou menos essa pegada que é a do Enem, mas que não está muito diferente de alguns concursos. Outros que trazem a dissertação expositiva vão exigir a mesma estrutura da argumentativa, dando um conforto maior para o participante de não ter de buscar dados, de não ter de sofrer com isso. Então, agora que eu sei, que eu conheço a banca, o próximo passo,
que eu devo fazer quando eu recebo a proposta de redação? A primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte: uma leitura problemática da proposta e começar pela prova. Então, vou lá, onde está a proposta? Está na última página, no meio, está no início. Leio a proposta, penso naquele problema e foco na prova. Não, o ideal é jamais começar pela redação. Jamais. Por quê? Porque o nosso cérebro, gente, a nossa parte pensante, que seria o córtex pré-frontal, não funciona bem sob pressão. Ele é mais lento do que a amígdala, que dispara as nossas emoções e levam o nosso corpo a ter reações que muitas vezes pode ser reações muito negativas em hora de prova. Por exemplo, uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, um medo exagerado. Então, a gente pode desencadear essas crises. Então, sabendo que a parte pensante, córtex pré-frontal é um pouco mais lenta, o ideal é que você leia e foque. O seu cérebro começa a buscar resposta. É mais ou menos igual quando você briga com alguém e está lá no banheiro tomando seu banho e a resposta ideal vem. Aí você fala, caramba, eu podia ter falado isso e não falei. Perdeu o time, porque o cérebro sob pressão travou ali e a resposta ideal às vezes vem tarde demais. Poxa, eu tive a oportunidade de segurar meu emprego se eu tivesse falado a coisa certa. Perdeu a oportunidade. Deixei de fechar uma proposta de trabalho, de parceria, porque meu cérebro travou na hora. Enfim, então isso é muito importante nós sabermos que vai ser assim que vai se comportar também na hora da redação. Bom, então eu fiz a leitura, eu li a proposta, eu tenho que, nesse processo, encontrar o tema. Qual é o tema da redação? Esse assunto, o tema, é extremamente delicado, porque, às vezes, antigamente, os professores costumavam dizer que banca burra pede tema e banca inteligente pede assunto. Isso gerava um desconforto, uma confusão sem igual. As pessoas começavam a não entender o que era tema, o que era assunto, até que as bancas inteligentes começaram a pedir assunto também, né? Ditas inteligentes, conforme os professores do passado delimitavam. E, com isso, as bancas começaram a exigir do participante a capacidade de problematizar, de criar, gerar temas para os assuntos que elas colocavam. E isso não é tão fácil quanto parece. Então, o que seria tema e assunto no contexto redação? Pergunto para vocês, respondo aí na folha de rascunho de vocês. Uso do celular é um tema ou um assunto? Então, quem acha que é assunto, coloca um Azinho. Quem acha que é tema, coloca um T. Jogos Olímpicos, tema ou assunto? Está bem amplo. Jogos Olímpicos, genérico. Agora, mais restrito. Jogos Olímpicos Rio 2016. É um tema ou é um assunto? E jogos eletrônicos? É tema ou é assunto? Se eu não souber, eu não consigo escrever uma redação. Pior, se eu souber que alguns se tratam de assunto, mas não souber criar temas a partir dele, eu não produzo uma redação. A redação vai falhar. Então, todos esses que eu mostrei aí na tela para vocês são assuntos. Por quê? Porque para ser tema, tema quer dizer problema. Uso do celular, não há problema nenhum com o uso do celular. É uma máquina incrível. Hoje, então, conectado à internet, me permite comunicar. Se eu tiver com Wi-Fi de uma loja, eu estou me comunicando de forma gratuita com alguém numa boa. Jogos Olímpicos é assunto. Mesmo ali, Olímpicos 2016, os jogos eletrônicos, problema nenhum com os jogos eletrônicos. Então, quando não há problema, não é tema, é assunto. Então, uso do celular é assunto. Vício no celular já é um problema, já é um tema. Desestrutura durante os Jogos Olímpicos.
Aí é um problema. Tráfico de drogas durante os Jogos Olímpicos Rio 2016. Problema. Jogos eletrônicos como meio de sedentarismo. Problemaço. Então, ou seja, se não houver um problema... Tá, mas aí a banca insiste e coloca para você uso do celular. E você sabe que não há um problema no uso do celular, mas você precisa trabalhar essa questão como problema. Basta, presta atenção, encaixar a palavra certa. Então, uso do celular, tranquilo, é um assunto, mas basta, ó, uso exagerado do celular. Agora é um problema. Então, se a banca me pede um assunto, eu levo aquele assunto para a linha do problema. Uso do celular. Bom, uso do celular, mas quando é exagerado, então, uso exagerado. Descarte correto do lixo. Assunto ou tema? É uma solução, descartar corretamente? Então, é um assunto. Eu não tenho um problema. É a solução. A banca vai e cobra isso. O que fazer? Encaixe a palavra ou o termo com duas palavras correto. Olha lá, necessidade do descarte correto do lixo. A partir de agora eu tenho um problema. Porque a necessidade carrega em si, tá, a falta. Ou seja, se eu tenho necessidade de água, é porque está faltando água. Se eu tenho necessidade do banho, é porque as minhas atividades estão gerando o banho como forma até mesmo de recuperação da minha energia e da limpeza como um todo, da saúde. Então, eu preciso encaixar palavras em assuntos, transformando-os em tema. Agora que você sabe disso, gravidez, olha o exemplo da gravidez na adolescência. Gravidez na adolescência tem cara de assunto, mas só que ela já é um problema por si só. Então, quando a gente lê o enunciado, a gente já identifica mentalmente a possibilidade de ser um assunto ou um tema. Ali poderia estar os riscos da gravidez na adolescência? Poderia. Problemas da gravidez? Poderia. Mas o gravidez na adolescência, por si só, já é problemático. E isso torna essa simples frase um tema. Gravidez na adolescência. Depois que eu identifiquei o tema, que eu criei, enfim, que eu consegui achar o que a banca queria, o próximo passo é o meu posicionamento em relação ao tema, a minha proposição, o que eu vou defender. E esse nome e esse processo, digamos assim, tem um nome que é tese. Então, o que é a minha tese? É o meu posicionamento em relação ao tema. Vejam que eu coloquei outras palavras que, juntas com tese, formaram palavras que nós usamos no dia a dia e, às vezes, a gente acaba perdendo a essência da tese nelas. Síntese seria uma tese mais condensada, mais clara. Eu não posso usar... A redação ela é uma espécie de síntese, porque em pouco tempo ali, em pouco espaço, eu estou colocando a minha ideia. Não deixa de ser. Hipótese é antes da tese. Então, hipo, quando quer dizer anterioridade ou escassez, ela se configura como um prefixo, tá? Mas quando hipo quer dizer cavalo, aí ele já é um radical. Então, fica esse conhecimento de mundo para vocês. Hipismo, hipódromo, hipopótamo. Hipopótamo quer dizer cavalo do rio. Se vocês não sabiam que hipopótamo é uma espécie de cavalo, acabaram aí de ter mais uma palavra no conhecimento de mundo de vocês, e nesse universo da escrita, veremos em outras aulas, o conhecimento de mundo é fundamental. Depois nós temos antítese, que seria a antitese. Cuidado com isso, basta você colocar um argumento que contradiga o que foi dito anteriormente ou a sua tese e já era, você é eliminado de um concurso por conta da incoerência. Nós temos também a proximidade, que tem o prefixo paraninfo, paralelo ou parem, parente, parênteses. Então, tem essa ar de
aproximação. Então, parentese é uma tese que é próxima. E a união do parentese virou parêntese, ou parênteses, quando usamos os sinais gráficos. Por essa razão, se você abrir um parêntese e colocar qualquer coisa dentro desse parêntese e fechar, você pode perder pontos significativos na sua redação. Por quê? Porque a essência do texto dissertativo pede que eu abra um parêntese quando eu vou trabalhar uma tese e fecho essa tese porque eu não vou discuti-la mais. Um exemplo, vício no celular. Eu vou discutir que o vício no celular faz mal e que mais não sei o quê. Abro parênteses. Assim como o vício na televisão, vício em jogos de videogame, fecho parênteses. Então, eu estou dizendo, banca a essa tese próxima, estou mostrando que eu tenho esse conhecimento de mundo, mas, não vou discutir mais, fecho parênteses. A gravidez na adolescência é um problema, tal, abro parênteses, assim como o trabalho infantil, fecho parênteses. Eu estou dizendo, banca, o adolescente sofre por conta de uma gravidez precoce, mas ele sofre também se ele tiver que fazer algum outro trabalho precocemente por conta ainda da sua pouca idade. Então, ou seja, o parênteses, eles têm um papel fundamental de teses paralelas sutis que você queira mostrar estrategicamente para a banca. Eu quero mostrar para a banca que eu tenho um conhecimento além, mas se eu não colocar no parênteses, eu vou ser obrigado a discutir, vou fugir do tema ou vou tangenciar o tema, e aí, tchau, concurso público, tchau, faculdade dos sonhos. Ficou claro, pessoal? Olha, assistam a este vídeo quantas vezes quiserem, porque ele ficará gravado tanto na plataforma do Educação Livre quanto na página Gramática em Quadrinhos. Também haverá o link lá na página do Facebook. Pesquisem Gramática em Quadrinhos e vocês verão lá. Prosseguindo. Identifiquei o tema, gravidez na adolescência. Identifiquei a minha tese. Minha tese é que a gravidez na adolescência é um ato irresponsável. A tese ela tem que ser forte. Gravidez na adolescência, uma responsabilidade dos adultos. Não importa. Depois que você tem o seu posicionamento forte, você tem que fazer a pergunta à tese. Por quê? Por quê? A liberação da maconha faz mal. Por quê? A liberação da maconha faz bem. Por quê? Jogos eletrônicos faz mal. Tese. Por quê? Jogos eletrônicos faz bem. Por quê? Aliás, jogos eletrônicos é um tema muito importante até de se comentar, porque há bancas que consideram que os jogos eletrônicos fazem bem. E isso pode levá-los a ter que escrever bem quando você acredita que faz mal. Os jogos eletrônicos, eu vou estruturar essa dos jogos eletrônicos aqui no próximo passo. Mas o que eu preciso entender agora é que o porquê é a causa. É o meu ponto de vista em relação ao meu posicionamento. É o que eu chamo de start do discurso dissertativo. O discurso dissertativo ele começa na hora que eu vou explicar o porquê daquele meu posicionamento. Se não houver esse start, não vai haver discurso dissertativo. Então, não basta um porquê, eu tenho que ter 3 porquês. Por que você torce para o time que você torce? Não gosta de futebol? Você não gosta de futebol, não? Por quê? 3 porquês. Você torce para qual time? Eu torço pelo Corinthians. Por quê? Quando eu era criança, o parquinho da minha cidade tinha uma roleta que você apostava um dinheirinho ali. E aí eu apostava no Flamengo, perdia, Botafogo perdia, Palmeiras perdia, Grêmio perdia, mas quando eu apostava no Corinthians, eu tinha sorte. Então eu saí ali, 6, 7 anos de idade,
com dinheirinho no bolso que me permitiu comprar ingressos para outros brinquedos, comprar bala, e fiquei muito feliz. Nossa, Corinthians, Corinthians, eu nem sabia o que era Corinthians. Calhou de, naquele ano, o Corinthians ser campeão. Olha só, por causa do Parquinho, porque o Corinthians foi campeão. E depois a gente vai criando um laço afetivo. Ah, mas meu filho é corintiano? Os 3 porquês dele são os mesmos? Não. Por que você é corintiano? Ah, porque meu pai me deu presentes com temas do Corinthians, me deu uniforme. Meu pai ia assistir o jogo comigo e eu ficava falando que o Corinthians era melhor. Ah, porque o meu pai ficava mostrando a quantidade de título em relação aos outros clubes. Então, ou seja, sempre tem um porquê. Por que você é flamenguista, ou botafoguense, ou vascaíno? Ah, porque meu pai quis, porque meu pai, enfim. O meu já não teve esse poder, ele é botafoguense e meu irmão mais novo torce para o Fluminense, o mais velho torcia para o Vasco, eu pelo Corinthians, e enfim. Então, ou seja, cada um tem os seus 3 porquês. Por que você é da religião que você é? Ah, você é ateu? Por quê? Ah, por quê? Não acredita? Ah, porque a sua família é dessa religião e colocou você? Ah, essa religião te preenche? A sua fé é bem pautada na dela, caminha junto? Então tá, por que você quer fazer a faculdade que você escolheu para o vestibular? Você quer fazer direito? Por quê? Por que direito? Ah, medicina? Por que medicina? Ganha bem? Porque dá status? Ou porque preenche o seu imaginário? Porque você tem um dom? Não importa, pessoal. Você tem que ter 3 porquês em relação a tudo. Eu gosto do celular de uma marca. Por quê? Ah, porque é uma marca que não me deixa na mão, uma marca boa, a qualidade da câmera é ótima. Ah, por que eu uso esse mouse? Ah, ele me permite desenhar mais, eu desenho os quadrinhos direto no computador. Ah, por que você quer ter esse carro? Ah, você prefere morar em apartamento? Por quê? Ah, você quer casa? Por quê? Gosta de praia? Não. Por quê? Então, a partir de hoje, a partir de agora, quando vier as coisas na sua cabeça, tudo tem que ter 3 porquês. Essa é a estrutura dissertativa. Mas, professor, eu posso fazer uma redação só com 2 porquês? Eu vi uma que o aluno tirou 1000. É um risco. Não é uma regra, é um risco. Porque a estrutura dissertativa pede 3 porquês. Por que você quer casar com a pessoa que você está namorando? Ah, porque preenche seu imaginário, porque é legal, porque é fiel, tem valor. Por quê? Então, pensem nisso. E quando eu tenho, então, o tema gravidez na adolescência, a tese é um ato irresponsável. Por quê? Ah, porque a gravidez na adolescência vai atrapalhar a vida estudantil dos adolescentes. Porque vai também envolver toda a família que não está estruturada, vai ter que ter novos gastos que não esperavam, porque os filhos não podem trabalhar porque são adolescentes, e enfim, então vai haver uma desestruturação. E porque também o corpo da adolescente não está formado, pode fazer mal tanto para ela quanto para o bebê, pode ter futuros problemas de saúde, enfim. Então, gente, os 3 porquês, eles sempre vão seguir, são os argumentos. Jogos eletrônicos, faz bem ou faz mal? Qual banca? Essa banca aqui é militar. Então, essa banca, quero fazer SpaceX, quero seguir carreira militar, ESA. Então, eu vou, Marinha, vou falar bem dos jogos eletrônicos. Os jogos eletrônicos faz bem porque melhora a habilidade e reflexo do futuro militar, porque ensina a aquisição de outro idioma. Os jogos, a maioria, por serem e estar em inglês, o adolescente aprende com aquilo. Por quê? Porque dá mais expertise para reações rápidas, o pensamento fica mais rápido. Em situações militares, eu preciso muito disso. Ah, mas essa banca aqui é uma banca mais preocupada com o jovem em si. Jogos eletrônicos faz mal? Faz mal a partir do momento em que causa o sedentarismo. Faz mal a partir do momento em que também não há a socialização física, que é muito
importante, faz mal porque pode causar o vício e atrapalhar toda a questão estudantil. Então, ou seja, eu já tenho, vejam nessa arte aí para vocês, que eu não estou trabalhando a introdução, eu estou trabalhando o miolo da redação, que é a essência dela. Na próxima aula, nós vamos aprender como começar a redação. Mas eu não tenho como começar uma redação sem começá-la pelo meio no meu rascunho. Eu preciso ter fortemente definido os argumentos e aí a introdução se torna mais estratégica do que outra coisa. Eu fico com uma certa liberdade na introdução quando eu tenho bem definida a estrutura da redação. E mais para frente veremos a conclusão também. Então, prosseguindo, vocês podem ouvir, muitas vezes, alguém falar, um professor, alguém que entende, falando que todos os argumentos têm que ser importantes, tal, sim, mas não existe argumento que esteja de igual para igual com outro argumento. Sempre haverá um teor de hierarquia, ou seja, sempre um argumento vai ser mais forte e outro mais fraco. Não se trata de menos importante. Você pode ter 3 filhos, você vai ter um filho mais forte, você vai ter um filho um pouco mais fraco, que fica doente mais vezes, mas os 3 são importantes, um outro que já segura mais a onda. É isso que eu quero dizer para vocês. Os argumentos são como filhos. São 3 importantes, mas um é mais fraco. Mais fraco porque ele tem 4 anos de idade, o outro é mais forte porque tem 14 anos de idade. Não importa, um é mais fraco, o outro é mais forte. Os 2 são importantes. Isso tem que ficar claro. E alguns manuais, como o do Enem, por exemplo, alguns concursos, apontam que vão considerar a hierarquização dos argumentos, porque é isso que dá o fluxo textual. Dessa forma, o seu primeiro argumento tem que ser o mais fraco. Eu fiz aqui uma ilustração faz parte da gramática em quadrinhos, quando eu trago o corretor mau e os 3 argumentinhos. Uma alusão ao lobo mau e aos 3 porquinhos. Então, nós temos aí um corretor que vai soprar a casinha, o azinho de argumento de palha, então ele nem faz muito esforço. O segundo, olha lá, um pouquinho mais forte, porque o segundo argumento é o de madeira. E o seu terceiro argumento tem que ser o de alvenaria, aquele que, por mais que o corretor assopre, não vai conseguir. Às vezes dá uma descascadinha só, mas ele não é capaz de refutar esse argumento, porque é um argumento muito bom. Então, é essa a teoria da dissertação que eu estou trazendo hoje para vocês. Agora, o que eu vou dizer, gente, vocês podem, de repente, em algum treinamento, algum outro curso, ter ouvido alguém falar diferente, porque são várias formas de se escrever redação. A que eu sigo e a que eu tenho conseguido levar alunos a atingirem nota acima de 900, a ser aprovados em qualquer concurso, ficar no mínimo com 700 quando não sabe nada do tema, é a seguinte estrutura. O seu primeiro argumento, você começa ele com primeiramente. Então, essa é a teoria do professor Jackson Andrade. Depois, na aula de gramática, eu vou mostrar como que, às vezes, eu posso mudar estrategicamente esse primeiramente de lugar quando eu estou querendo uma escrita clássica. Mas o primeiramente. Então, acompanhe comigo. Gravidez na adolescência é um ato irresponsável. Primeiramente, porque atrapalha a vida estudantil dos adolescentes. Outra questão, segundo argumento, outra questão envolve a estrutura familiar. Os pais terão mais despesas com o bebê, uma vez que o adolescente não pode trabalhar. Por fim, eu poderia só parar no por fim, gente. Mas quando você coloca por fim, o mais importante é que a saúde do bebê pode ser afetada.
Quando eu escrevo o mais importante, eu estou dizendo para a banca, banca, eu posso errar no grau de importância que eu dei para cada argumento, mas eu não errei na estrutura dissertativa. E é nesse ponto que uma nota, basicamente 700 numa redação, é alcançada, porque eu provo para a banca. Banca, eu posso não saber discutir esse tema com precisão, mas está aqui, ó, está impecável a minha estrutura. Jogos eletrônicos, faz bem. Primeiramente porque ajuda o adolescente, o participante, a adquirir um novo idioma. Outra questão envolve os reflexos, as habilidades que ele vai adquirindo conforme ele vai participando de jogos. Por fim, o mais importante é que permite uma socialização maior no universo dos gamers, que oferecem diversos encontros, campeonatos participativos, enfim. Jogos eletrônicos faz mal para a saúde? Primeiramente porque causa o sedentarismo. A criança fica muito tempo sentada, não absorve a vitamina D do sol, não tem uma alimentação e uma atividade física saudável para aquela atividade, enfim. Outra questão envolve também a socialização. Ela ficando mais tempo em casa, ela perde o contato com os colegas do colégio, da comunidade, da igreja. Por fim, o mais importante é que pode afetar a vida estudantil, porque o jogo eletrônico gera um vício por conta do seu poder atrativo. Gente, perceberam? Qualquer tema, primeiramente, outra questão, por fim, o mais importante. Sigam essa estrutura e a redação de vocês fará muito sucesso. Agora, um exercício. O exercício é o seguinte: vocês vão dar uma pausa no vídeo de vocês, agora, e vão escrever 3 porquês para o seguinte tema: necessidade do descarte correto do lixo. Bom, eu já dei o tema. Um tema quase tese. O descarte correto do lixo é necessário por quê? Olha, eu já estou dando a tese, não é para fazer outra tese. O descarte correto do lixo é necessário por quê? Escrevam no rascunho de vocês agora os 3 porquês e depois vocês dão play novamente. Então, todo mundo aí, pausa o vídeo no 3. 1, 2, 3. Bom, espero que você tenha dado a pausa e vamos continuar aqui. Eu vou apresentar para vocês os meus 3 porquês, tá? Você compara com os seus, observa os meus porquês e vou para uma próxima reflexão. Então, vamos lá. Primeiramente, o descarte correto do lixo garante a cidadania ao catador que está exposto a vários tipos de doenças, leptospirose, a tétano, enfim. Outra questão é que o descarte correto movimenta a economia, com a possibilidade de o catador pegar o lixo, vender, montar cooperativa de reciclagem, enfim. Por fim, o mais importante é que o descarte correto do lixo protege o meio ambiente. Pessoal, percebam, um dos grandes erros da redação é a repetição de algo que você já escreveu no seu primeiro argumento, que você traz ele para o segundo ou traz para o terceiro. Cada argumento tem que ter vida própria. Cada argumento tem que ir lá na tese. O descarte correto do lixo é importante porque movimenta a economia, porque protege o meio ambiente, porque dá cidadania ao catador. Entre esses argumentos, só existe a sequência hierárquica e esses elementos de ligação. Primeiramente,
outra questão, ou outro fator. Por fim, o mais importante. Então, cada um tem que ter vida própria. Quando eu falo da cidadania ao catador, acabou. É só o primeiro argumento. O segundo, movimento a economia, eu não falo mais em cidadania ao catador, não falo mais em doença, acabou, morreu. Terceiro, protege o meio ambiente. Acabou, não falo mais do catador, não falo mais da movimentação da economia, o foco é só no meio ambiente. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Seja qual for o tema, não importa. Teve um concurso da Polícia de São Paulo que caiu lá, a Banca Vunesp, ela queria que o participante dissesse que se é preconceito ou não um restaurante que proibida a entrada de criança. O restaurante proíbe a entrada de criança. Está lá, proibido entrar criança. Aí você pensa bem assim, bom, o restaurante não quer que entre criança. É preconceito? Eu considero que não. Então, vamos lá. Primeiramente, o restaurante tem o direito de ter o seu nicho de mercado. Eu acho até que esse nicho de mercado seria o mais importante, mas só para a gente estruturar. Primeiramente, o nicho de mercado. Então, ele escolheu trabalhar com público adulto. Outra questão é que o restaurante pode conter algum elemento que pode causar um acidente à criança, pode escorregar na calçada, enfim. Por fim, tá? O restaurante é usado também como ambiente profissional. Então, aqui eu estou falando profissional. No segundo, eu falei da saúde da criança. No terceiro, eu falei do nicho de mercado de adulto. Então, isso tem que ficar claro. Cada argumento tem a vida própria. Agora, eu pergunto para vocês, vocês acham que eu argumentei quando eu disse da cidadania ao catador, movimenta a economia, protege o meio ambiente? Não, gente, eu não argumentei, eu dissertei. Anotem o que eu vou dizer agora. A dissertação não tem a obrigação de convencer o leitor a nada. Então, quando eu digo dissertação expositiva, eu tenho uma redundância, porque dissertação é exposição. O termo dissertação é a mesma coisa que exposição. Então, dissertação expositiva é uma redundância. O que me obriga a ter que provar alguma coisa a alguém é a argumentação. Então, se eu estou dizendo que da cidadania ao catador, eu simplesmente estou dissertando, mas eu tenho que provar. E uma prova, por exemplo, é o lixão de Gramacho, maior lixão da América Latina. Então, o YouTube, gente, ele acaba sendo, nesse caso, uma mãe. Ele me ajuda a treinar, a adquirir conhecimento de mundo. Então, o catador está exposto a doenças, a várias situações, como no lixão de Gramacho, maior da América Latina. Tá? Lixão onde as pessoas... Aí eu posso usar o onde porque se trata de lugar físico. Isso eu vou falar na aula de gramática. Porque o onde é considerado, às vezes é aplicado como o maior erro de português mais comum nas redações. Então, o lixão de Gramacho, por exemplo, é um exemplo. Mas, professor, não está protegendo o meio ambiente também? O processo de descartar corretamente? Eu posso citar o lixão de Gramático como... Pode, mas aí você escolha. Não traz lixão de Gramacho no seu primeiro argumento e não repita ele no seu terceiro, ou um ou outro. Eu prefiro deixar no primeiro. Provei. O meu segundo argumento vai dizer que ele movimenta a economia. Como assim eu posso provar que ele movimenta a economia? É simples, é muito simples. Aí eu venho com um outro exemplo aqui para vocês. A usina de lixo de Unai, gente, eu não sei qual é o estado de vocês, não sei se tem a cidade de onde você está ouvindo, mas vale a pena entrar lá no YouTube e digitar lixo limpo Unai. É uma usina que
aproveita 100% do lixo, 100%. Vocês verão várias matérias. Tem uma matéria dela, numa das matérias, o chorume é transformado ali, ó, presta atenção no que eu estou dizendo, ele é transformado em matéria-prima, aí você vai falar assim, não, extraiu. Grava a palavra transformado que eu vou usar no terceiro argumento. É extraído dela ali o elemento para a produção do biodiesel e do fixador de perfume. Então, muitas vezes, o perfume que você usa, o fixador dele é a base do antigo chorume. Ou seja, o cara tem aquele líquido fedorento ali, mas ele não é um líquido fedorento só. Ele é um componente misto de elementos químicos que ele pode extrair dali o que ele quiser. O ser humano, nesse ponto, tem uma potência muito grande. Então, movimenta a economia. Por quê? Porque hoje há empresas, há empresas que já fazem combustível para ônibus. E eu gostei de uma matéria que eu não trouxe aqui para não alongar a aula, do Sebrae, que traz sobre as fábricas de bolinha de gude. Hoje, aí eu coloco lá na minha redação, outra questão é que movimenta a economia. Segundo o Sebrae, são retiradas dos lixos de São Paulo 3 toneladas de cacos de vidro por dia para alimentar as fábricas de bola de gude. Gente, 3 toneladas. A minha sala aqui, ó, é como se eu tivesse com ela na metade aqui de bolinha de gude. A gente acha que a bolinha de gude é só o brinquedinho de jogar uma bolinha, mas não. Tem esteiras, tem cercas industriais preenchidas de bolinhas de gude para que o fluido passe e a bolinha funcione como uma peneira, aqueles sprays de tinta, tem bolinha de gude. Então, a bolinha de gude ela tem muita aplicação. Isso é um conhecimento de mundo para vocês. 3 toneladas de caco de vidro por dia. Quer maior movimentação da economia do que isso? Então, eu tenho essa prova. Agora, o argumento mais importante é o terceiro. Se eu coloquei dados no primeiro argumento, ele podia ser mais leve, mas eu caprichei lá, pus um dado, o gramacho, citei o gramacho. O segundo eu trouxe a questão da bolinha de gude, a questão do lixo limpo. O terceiro eu já não tenho essa obrigação. Mas por que ele tem que ser o mais importante, sendo que os dados têm esse poder maior? Porque aqui, gente, o Enem ele foi muito importante ao longo dos anos, desde a sua constituição até hoje em dia, porque ele foi um direcionador para esse olhar novo em relação à redação. Redação, na década de 80, 70, mais ou menos, ele tinha só o papel de saber se o aluno sabia escrever ou não. Esse aluno sabe escrever uma carta, não tem erro de português, ele está direitinho, ele tem uns conhecimentos gramaticais. Então, muito curso, muito professor focava só na parte gramatical do texto. O Enem, quando foi criando esse processo de correção, esses critérios por competências, foi evoluindo, ele passou a influenciar quase todas as bancas. Hoje, uma banca, na hora que ela vai construir o seu critério, eu posso pegar a banca, gente, da SpaceX, a banca da ESA, do Exército, vocês verão que não tem nada a ver com o do Enem na teoria. Na prática, é perfeitamente assim parecido. Então, se um aluno sabe escrever para o Enem, ele passa na banca mais difícil que ele quiser, exceto aquelas que exigem conhecimento de mundo um pouco além. Então, ele tem que ainda dar uma lapidada, caso de uma FUVEST, por exemplo, que vai exigir dele um outro olhar para a redação, e dependendo da tipologia que uma Unicamp pediria. Mas a estrutura é essa. Então, seu terceiro argumento é a hora de você trazer alguém de outra matéria. Vai fazer o vestibular? Vai fazer o Enem? Vai fazer concurso? Traz alguém de outra matéria. Por fim, o mais importante é que o lixo, descartado corretamente, protege o meio ambiente. Olha a autoridade que eu vou trazer.
Porque, segundo Antoine Lavoisier, pai da química moderna, na natureza tudo se transforma. Então, o chorume, ele pode entrar no solo e contaminar o lençol freático, como pode se transformar em gás metano, propiciando explosões ou outros problemas de poluição do meio ambiente. Se vocês olharem, gente, gás metano, as explosões que acontecem graças ao gás metano, vocês verão que, eu não coloquei no slide anterior, mas pesquisem lá, uma matéria que o maior shopping, um dos maiores shoppings do Brasil, né, que é o Center Norte, uma vez ele foi construído em cima de um lixão. Então, acreditou-se que ali havia uma bomba atômica enterrada, que se explodisse ia causar um estrago no estado de São Paulo, assim, com um potencial que não dá para se calcular. Então, algumas instalações para a retirada do gás metano no subsolo foram colocadas lá. Então, tem uma matéria muito grande sobre isso, na Center Norte, gás metano. Então, é mais ou menos o que o Antoine Lavoisier vai dizer para a gente, o pai da química moderna, quando ele traz isso. Se eu estivesse trabalhando com vocês uma proposta de redação que falasse sobre as questões que envolvem a automedicação, eu traria o Isaac Newton, terceira lei de Newton, para toda ação uma reação. Então, se eu me automedico, a bactéria pode se tornar mais forte. Mas eu poderia aplicar Isaac Newton, trazendo como representante da física para as questões da falta d'água? Óbvio que sim. Para as questões da pandemia, da contaminação acelerada, claro, para toda ação uma reação. Então, se não há o cuidado com o uso das máscaras, se não há o momento de se ficar dentro de casa nesse processo de quarentena, eu vou ter a seguinte reação. Então, isso dá uma potência. Eu, por exemplo, quando vou falar da importância da leitura, e chegaremos nela, eu sempre falo do padre Antônio Vieira. Segundo o orador português Padre Antônio Vieira, por volta de 1680, dizia que a palavra que eu falo entra pelo ouvido e a palavra que eu escrevo entra pelos olhos. Então, antes de falar da importância da leitura, eu vou contextualizar com o Padre Antônio Vieira. Matoso Câmara também pegou essa linha e foi adiante, mas a princípio está no Padre Antônio Vieira. Não tem um pensador. Não, esse do Antoine Lavoisier não encaixa Newton, não encaixa Nietzsche, não encaixa nenhum filósofo. E agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Conhecimento sociocultural produtivo, um termo muito usado no critério do Enem, que significa o seguinte: não tem ninguém, cara, traz a música. Eu tirei nota máxima na argumentação, por exemplo, de uma prova que eu fiz para o Enem para testar o meu método, usando a música do Michel Teló, Ai, Se Eu Te Pego. Eu não tinha nenhum pensador, não tinha nada para encaixar. Mas quando eu olhei o gráfico, que a mulher no passado apanhava menos e a mulher no presente apanha mais, eu me assustei, eu não imaginava que era assim. Então, diante daquele gráfico, a única coisa que me veio em mente, que me garantiu uma nota máxima no terceiro argumento, foi dizer que que a questão da violência contra a mulher é uma questão cultural. E se é cultura, está na música. Porque quando a mulher apanhava menos, ela era retratada como, olha que coisa mais linda. Então, ela era a coisa mais linda que vinha e passava. Hoje, como ela apanha mais, ela é a delícia do ai se eu te pego. E o pegar é o princípio do violentar. Perceberam? Então, antigamente era aquela, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. A mulher era poetizada, né? Aquela coisa delicada, aquele respeito do homem para com a mulher. Hoje, a mulher é a delícia, se eu te pego, é o objeto. Então, ou seja, eu trouxe essa questão que se encaixa aqui como conhecimento sociocultural produtivo. Então, o seu terceiro argumento, ele vai estar muito forte se você conseguiu colocar provas no segundo e no primeiro
e no terceiro você conseguiu trazer alguém de outra matéria ou um conhecimento sociocultural produtivo. Eu prometo falar disso em outras aulas. A nossa próxima aula focará na introdução. Como iniciar? Agora que eu sei da tese, agora que eu sei como eu me posiciono, como eu estruturo, como eu coloco ali os meus argumentos, e que horas que a tese terá de entrar? Então, existem várias técnicas e o pior, tem técnica correta que se você usar para a redação, você vai tirar uma nota baixa, mesmo a técnica sendo correta. Por quê? Assunto da próxima aula. Um beijo no coração e pratiquem os 3 porquês. Até a próxima aula.